A nova animação de Predador já está entre nós. Hoje, dia 6 de junho de 2025, na Disney Plus é lançado Predador Assassino dos Assassinos, o nome original Predator Killers of Killers. E hoje vou trazer de primeira mão tudo sobre essa animação, análise, opinião, easter egg e teremos um plot twist de explodir a mente. Então fica comigo para saber tudo sobre Predador Assassino dos Assassinos. Olá, eu sou Minão e você está no canal Na Sua Tela. Bora embarcar nessa jornada comigo e bora pro vídeo. Galera, vamos avisar que nós temos spoilers. Esse episódio vai conter spoilers. Bom, galera, primeiramente eu queria trazer um resumo da história para vocês entenderem o contexto. Depois eu vou fazer a análise, mas para vocês entenderem o contexto, eu vou trazer um resumo bem rápido aqui para vocês entenderem. O filme ele nos traz três histórias distintas em épocas diferentes da história. A primeira história se passa na Era Viking em 841 depois de Cristo. Ela traz a protagonista Ersa, que é uma viking que está invadindo ali um clã inimigo e ela quer se vingar de algo que aconteceu na infância dela. E ao longo dessa batalha, de repente um ser vem e começa a derrotar os inimigos. E nessa batalha se apresenta um predador extremamente forte, alto e com uma arma sônica em suas mãos. Assim eu entendi essa arma. E nesse momento começa uma batalha muito grande, onde esse predador elimina praticamente todos os aliados de Ersa. E eles acabam lutando um contra o outro numa batalha bem épica, bem legal, bem bacana. A Ersa acaba vencendo o predador, mas perde o seu filho. Terminando essa história, nos traz uma segunda história que se passa no Japão feudal na Era Edo em 1609, que conta a história de dois irmãos, Kenji e Kiyoshi. Kenji ele acaba fugindo depois de se recusar de lutar contra o seu irmão e depois de anos passados o Kenji ele volta para enfrentar o seu irmão novamente. E depois que eles começam a se enfrentar e o irmão acaba caindo do penhasco, surge um predador completamente armado, rápido e ágil e começa a detonar geral e uma batalha bem legal entre Kenji e o predador. Depois dessa batalha eles acabam caindo na floresta, né, na parte de mata, e o irmão do Kenji, o Kiyoshi, impressionantemente depois da queda está vivo e os dois começam a lutar juntos contra esse predador. É mais uma batalha que eu achei muito legal, essa batalha é muito bacana, mas por fim os dois trabalhando juntos conseguem derrotar o predador e o Kiyoshi acaba falecendo e o Kenji acaba ficando ali depois da batalha. E depois disso, a animação nos traz uma terceira história que se passa na Segunda Guerra Mundial em 1942, que conta a história de um jovem chamado John Torres, que ele gostaria de ser piloto e acaba sendo convocado para a guerra. E lá na guerra, ele se torna um piloto, vamos dizer, amador, porque ele está bem no começo ali da carreira, e começa a ter um ataque que eles não sabem de onde vem e destrói todos os navios que estão na base naval. Aí quando ele sai com seus aviões para tentar descobrir qual é o inimigo que está enfrentando eles, o Torres acaba descobrindo que o inimigo ele não é humano, então ele pega um dos aviões que está lá e vai tentar avisar toda a tropa que eles não estão enfrentando inimigos humanos e sim um inimigo desconhecido. E nessa começa uma batalha muito legal de um predador que está dentro de uma nave e começa a destruir todos os aviões que estão ali e acaba sobrando apenas o Torres, que tem uma batalha ali, uma estratégia muito legal e por fim ele acaba explodindo a nave do predador e o predador acaba sendo derrotado. E nisso nos é apresentado que esses três protagonistas estão presos dentro de uma nave. Eles foram capturados cada um na sua época e foram presos em câmaras criogênicas aonde eles foram preservados e depois acordados no mesmo momento e estavam presos dentro de uma nave. Para trazer a parte final do filme, eles acabam sendo levados para um planeta arena, né? E ali eles são levados a um planeta arena e de repente uma nave aparece e dentro da nave sai um líder de um clã totalmente ornamentado ali, bem cheio dos seus ornamentos das suas caças, e ele determina que os três têm que lutar até a morte e pode sobrar apenas um.
Nesse momento, eles começam a se enfrentar ali, a Ursa e o Kenji começam a se enfrentar. O Torres não quer brigar e ali começa uma batalha entre eles, até que em um certo momento o Torres consegue entrar na nave do Predador e consegue começar a pilotar essa nave. E aí ele chama a Ursa e o Kenji para a nave, só que em dado momento um dos predadores consegue prender a nave. Aí a Ursa se lança para fora da nave para quebrar o cabo que está prendendo a nave. Ela acaba ficando para trás e o Kenji e o Torres fogem com a nave e o líder do clã ordena que comece a caça. Aí várias naves se levantam e eles começam a seguir atrás da nave do Kenji e do Torres. E assim encerra essa parte do filme. Antes de falar dos easter eggs e curiosidade, eu queria trazer aqui a minha análise sobre o filme. Bom, falando da qualidade da animação, eu achei muito bem feita. A animação, a arte tá sensacional, desde movimentações, combates, transições, etc. Tá muito bem feita. A parte artística da animação do filme tá impecável. Eu achei muito legal. Mas não foi algo que me surpreendeu. Não foi algo assim que, sabe... Nossa, mano. Assim, em questão de história, eu ainda fiquei muito decepcionado nesse quesito, nessa questão, porque todos os filmes de predadores fazem a questão de trazer predador versus humanos e os humanos sempre levam a melhor. Isso acaba meio que quebrando aquela questão que os Yautias são os maiores caçadores do universo, mas eles sempre tomam pau dos humanos. E assim fica meio que chato que todo filme de predador é sempre os humanos enfrentando os predadores. E isso acaba ficando maçante. Então eu fiquei bem decepcionado pelo fato deles não explorarem a cultura dos Yautja, explorar a origem deles, as espécies, hierarquias e muito mais. E eu acho que a animação é uma via muito boa para eles fazerem isso. Já que eu sei que para produzir um filme, o custo, a produção seriam muito mais bem altos e caros para você trazer uma produção de contar a história e tudo mais, eu acho que a animação seria uma via muito mais interessante deles contarem a história, de eles trazerem culturas, coisas que a gente vê em quadrinhos, que a gente vê em partes contadas e de história que não estão em filmes, seria muito legal ver isso em animação. Agora, não que a animação é ruim, a história é ruim, não. A animação é muito bem feita, a história eu achei muito legal, os combates são muito bem feitos, é muito bem produzido, mas é o famoso mais do mesmo naquela questão de predador versus humano. Bom, vamos falar um pouquinho sobre easter eggs e curiosidade. Eu deixo aqui, galera, que eu não pude pegar muitos easter eggs, porque eu vi o filme e terminando de ver o filme eu já vim fazer o roteiro para lançar o vídeo. Então depois eu vou lançar um novo vídeo focando em easter eggs e mais curiosidades. Eu vou assistir de novo, buscar mais referências. Então aqui eu tô trazendo algumas curiosidades que eu peguei na primeira vista, mas depois eu vou trazer um vídeo falando mais detalhes sobre easter eggs. Uma curiosidade bem legal é que cada predador traz uma característica histórica da época. Por exemplo, no primeira história, que é na era Viking, nós temos um predador berserker grande, forte, com uma força bem arremetendo à questão dos vikings. No caso, no segundo, que a gente tem na era feudal do Japão, traz muito um predador ágil, rápido, com várias armas e lutando com stealth, arremetendo a arte ninja. E no terceiro, nós temos um predador sem seus dreadlocks e com grande habilidade de pilotagem e caça, arremetendo as batalhas aéreas que aconteceram lá na Segunda Guerra. Eu achei bem legal eles trazerem cada predador ali condizendo com a época que estava sendo contada aquela história. E também vamos falar aqui, que não é menos importante, o líder do clã, que tem uma grande importância hierárquica e que mostra isso nos seus ornamentos. E ele tem uma capa, e essa capa parece ser feita de caudas de xenomorfos, mas é apenas uma especulação por enquanto. No próximo vídeo eu trago mais detalhes. Outro easter egg bem legal que a gente vê aqui é que temos apresentado novamente a arma do Rafael Adolini 1715, que primeiramente é nos apresentado lá em Predador 2 e depois explicado como que eles conseguem aquela arma em Prey.
E o plot twist, cara, que pra mim é um puta plot twist isso, galera. Não sei se você vai achar também, mas eu vou trazer aqui. Espero que você concorde comigo. Lá no final do filme, depois que acaba, o filme tem uma parte onde eles estão numa área ali, parece ser um armazém, onde tem várias câmaras criogênicas. Eles estão levando a Ursa dentro dessa câmara e mostra várias câmaras com várias espécies, né, extraterrestres. E de repente, eles simplesmente dão um close na Naru dentro de uma câmara criogênica. Isso mesmo, eles apresentam a Naru dentro de uma câmara criogênica. E o que eu entendo aqui é que pode ser que eles raptaram, eles aprisionaram todos os humanos que derrotaram predadores e colocaram dentro dessas câmaras criogênicas. E outra coisa que é realmente aí o plot twist que eu achei dessa animação é que isso explica como como foi entregue a arma de Adoline para Harrigan lá no final do Predador 2. Ou seja, eles capturaram a Naru, pegaram a arma e depois de séculos entregaram para Harrigan. E como não sabemos em que ano se passa o final desse filme, a possibilidade de Harrigan ter sido capturado e essa arma que estava com ele foi retomada e por isso essa arma aparece nessa animação. Então é apenas uma teoria, tá, galera? Uma teoria que eu criei baseada nesse filme. Mas realmente isso daí é de explodir cabeça, mas traz essa ideia de como que eles conseguiram a arma para entregar lá pro Harrigan, né, cara? Bem interessante. E novamente, galera, como eu assisti o filme e logo fiz esse roteiro, muita coisa ficou de fora, então fique ligado que eu vou lançar um vídeo com mais detalhes e easter eggs dessa animação. Bom, agora eu quero saber a sua opinião nos comentários, o que você achou, deixa aí pra gente trocar aquela ideia marota e agora é com você, beleza? Não esqueça de dar aquele like, aquela compartilhada e se inscrever, porque eu vou ficando por aqui, galera. Então fique bem, tudo de bom, valeu, fui!